No vídeo de hoje você vai descobrir como os primeiros humanos da história tinham apenas 1 metro de altura. Você vai ver como 90% das crianças morriam antes dos 12 anos de idade, como eles eram caçados por hienas do tamanho de leões, crocodilos de 8 metros e gatos dente de sabre que esmagavam crânios com uma mordida. E no final, você vai descobrir por que você só existe, porque essa espécie minúscula e frágil sobreviveu a 2 milhões de anos, sendo a presa favorita do planeta. A expectativa de vida era de 25 anos se tivesse muita sorte, a maioria morria muito antes. E a parte mais louca, eles não caçavam, eles roubavam comida de leões e corriam antes de serem devorados. Mas antes, 87% de vocês não estão inscritos, então inscreve agora, deixa o like porque esse vídeo mostra como a humanidade quase foi extinta antes mesmo de começar. Bora! Há 2 milhões de anos, no leste da África, muito antes do Homo sapiens, muito antes de linguagem, fogo ou qualquer coisa que chamamos de civilização, vivia uma criatura pequena e frágil. Mal passava de 1 metro de altura, braços curtos demais para lutar, pernas lentas demais para correr. Uma criatura que deveria ter desaparecido. De alguma forma, não desapareceu. Pela primeira vez na história, um par de mãos aprendeu a moldar pedra, bordas afiadas, lâminas primitivas, ferramentas que transformaram sobrevivência de pura sorte em estratégia. Seu nome um dia seria conhecido como Homo habilis, o faz-tudo. Mas a verdade, galera, aquelas mãos não eram símbolos de poder, não eram armas, eram sua última esperança. Numa terra governada por monstros, hienas gigantes, gatos dente de sabre, crocodilos do tamanho de carros, cada amanhecer era uma contagem regressiva. Cada anoitecer, uma sentença. E ainda assim, contra todas as probabilidades, essa espécie minúscula se tornou a primeira faísca que eventualmente levaria a nós. O mundo do Homo habilis era impiedoso. Um lugar onde o próprio ar parecia inimigo, seco, rarefeito, carregando o cheiro de poeira, sangue e o aviso constante de que algo estava observando. Comida era rara, água era imprevisível, e cada pedaço de grama, cada árvore, cada sombra pertencia a algo mais forte. Hienas gigantes caçavam em matilhas coordenadas, rápidas o suficiente para ultrapassar a maioria das presas, espertas o suficiente para encurralar o que sobrevivesse. Gatos dente de sabre patrulhavam as planícies abertas, braços grossos como troncos de árvore, mandíbulas capazes de esmagar um crânio numa única mordida sem esforço. Perto dos rios, o perigo estava silencioso, crocodilos de mais de 8 metros de comprimento, camuflados sob lama e algas, esperando horas, às vezes dias, por um único passo descuidado. Para um jovem Homo habilis, sobrevivência não era uma habilidade, era uma reação. Porque nesse mundo, cada farfalhar de grama, cada galho quebrando, cada eco na distância significava a mesma coisa: corre ou morre. Eles não eram os mais fortes, não eram os mais rápidos, nem chegavam perto, mas dentro desses corpos frágeis, algo havia começado a despertar. Uma faísca, o primeiro sussurro de inteligência, minúscula, quase insignificante, mas poderosa o suficiente para mudar o destino de uma espécie inteira. Eles aprenderam a quebrar pedras, moldando bordas afiadas para cortar carne, para rachar ossos e pegar a gordura escondida dentro, para raspar pele, madeira, qualquer coisa que significasse sobrevivência. E enquanto os gigantes daquele mundo governavam por músculo e dentes, o Homo habilis aprendeu uma estratégia diferente: paciência. Eles observavam predadores das sombras, esperavam o caos de uma matança diminuir e só então rastejavam para fora para roubar os restos que sobravam. Não era bravura, galera. Não era algum instinto heróico, era desespero. O tipo que força a evolução para frente. Uma pequena ideia, uma pequena ferramenta, uma pequena faísca de cada vez. E sabe o que é mais impressionante? Eles eram carniceiros. Isso mesmo. Os primeiros humanos não caçavam. Eles roubavam comida de predadores maiores, esperavam leões terminarem de comer, esperavam hienas se afastarem. E então corriam, pegavam o que podiam e fugiam antes de virarem a próxima refeição. Imagina a cena. Você com 1 metro de altura, segurando uma pedra afiada, se aproximando de uma carcaça enquanto hienas do tamanho de leões te observam rosnando. Um movimento errado? Acabou. Mas era isso ou morrer de fome? A noite era o pior inimigo deles, porque quando o sol desaparecia, o mundo não só ficava escuro, ele acordava.
A selva ganhava vida com assassinos, criaturas com olhos feitos para a escuridão e mandíbulas construídas para silenciar qualquer coisa que respirasse. Para o Homo habilis, cada som significava perigo. Um galho quebrando, um rosnado baixo, até o vento roçando a grama alta podia ser a última coisa que ouviriam. E então vinham as tempestades, violentas, súbitas, engolindo as planícies em escuridão e água. Enchentes transformavam rios em armadilhas, e das profundezas lamacentas, crocodilos do tamanho de caminhões rastejavam para a terra firme, caçando qualquer coisa de sangue quente, qualquer coisa lenta, qualquer coisa desprotegida. Num mundo assim, sobrevivência não era sobre revidar, não era sobre força ou bravura, era sobre encontrar um buraco, uma sombra, uma fenda entre raízes e ficar escondido tempo suficiente para ver outro amanhecer. Porque para eles, viver até amanhã já era uma vitória. Os fósseis contam a história claramente e brutalmente. Dentes gastos até a raiz, ossos fraturados repetidamente, esqueletos minúsculos mostrando crianças que raramente viviam além dos 12 anos. Para o Homo habilis, a vida não era apenas curta, era uma corrida contra a extinção. Do momento que davam o primeiro suspiro, cada dia era uma aposta. Um passo errado, perna quebrada, morte, até uma simples infecção, um arranhão, uma mordida, uma febre, podia apagar uma linhagem inteira. E ainda assim, no meio de todo aquele sofrimento, havia significado, havia progresso, havia a primeira faísca do que um dia chamaríamos de humano, porque cada pequena vitória, cada ferramenta feita de pedra, cada pedaço de carne roubado de um predador, cada fogo aceso contra a escuridão, nos empurrou um passo mais perto de nos tornarmos quem somos hoje. Eles viveram vidas curtas, vidas brutais, mas carregaram o peso do futuro da humanidade em seus ombros frágeis e feridos. Do medo deles veio inovação, da fome deles veio inteligência, e da fraqueza deles viemos nós. Mas isso não é só poesia, galera. É verdade biológica. O Homo habilis nunca realmente desapareceu. Seus corpos podem ter virado pó, mas a luta deles, os instintos deles, as primeiras faíscas frágeis de pensamento, tudo isso foi passado adiante, codificado em milhões de pequenas decisões que moldaram a própria evolução. Cada humano vivo hoje, você, eu, todo mundo, carrega um sussurro deles no nosso DNA. Um lembrete silencioso de um mundo onde sobrevivência não era garantida, onde cada amanhecer era um milagre. E onde uma espécie sem nada além de ossos frágeis e ferramentas simples deu o primeiro passo para se tornar a forma de vida mais dominante da Terra. O legado deles não está escrito em livros, não está esculpido em pedra, vive dentro dos nossos instintos, nossa curiosidade, nosso medo do escuro, nossa necessidade de construir, explorar, entender. É a herança invisível passada através de 2 milhões de anos de luta. Uma memória gravada na nossa biologia do que foi necessário para sobreviver quando o mundo era nada além de morte. E aí, galera, você já parou para pensar nisso? Que você carrega dentro de você os instintos de uma criatura de 1 metro que roubava comida de leões? Que seu medo do escuro vem de 2 milhões de anos de noites onde a escuridão significava morte? Comenta aqui embaixo o que você acha que realmente significa ser humano. Força, medo, inteligência ou algo mais profundo? Deixa o like se essa jornada às nossas origens te moveu. Se inscreve no Ponto Nemo. Ativa o sininho porque tem muito mais história da evolução humana vindo por aí. Porque aqui no Ponto Nemo, a gente explora o que significa ser humano desde o início. Valeu, galera. Até o próximo mistério.